Será que liberar o porte de armas deixa o mundo mais seguro? A questão é muito mais complexa do que proibir ou não proibir o porte de armas. Em países como o Japão, a Austrália, o Reino Unido, existem restrições e proibições parecidas com aqui. Mas por que será que as restrições e proibições aqui no Brasil não têm dado tanto efeito? A resposta é que as proibições funcionam, mas que as armas são a ponta de um iceberg de diversos fatores que deixam a vida menos segura para todo mundo. E claro, para me ajudar a entender por que a violência acontece e como a gente pode fazer para diminuir ela, eu trouxe aqui o meu livro preferido, que é Os Anjos Bons da Nossa Natureza, que é um livro enorme e que fala, através de diversos dados e diversas pesquisas, como a violência do mundo diminuiu e como a gente pode fazer para ela continuar diminuindo. Para começar, não dá para falar de violência sem falar de desigualdade social. A desigualdade social está completamente relacionada com a violência e o Brasil é um país muito desigual. Antigamente, até os mais ricos andavam com uma espada na cintura, mas quando as instituições jurídicas começaram a se fortalecer, isso deixou de ser uma boa ideia para eles. A classe média acompanhou esse movimento também, mas não por bondade, mas porque depois da Revolução Industrial ficava mais difícil trabalhar numa fábrica ou numa firma se você matasse seus colegas de trabalho. Então, elas começaram também a recorrer a essas instituições. Isso só foi possível porque, com o fortalecimento das democracias, essas instituições também se fortaleceram e colocaram a classe média debaixo das asas dela. Com a classe média e os mais ricos olhando para essas instituições e confiando que elas vão resolver os seus conflitos, eles recorrem menos à violência. As únicas pessoas que não se viam protegidas pelas instituições democráticas eram as pessoas mais pobres e as pessoas de minorias, como os negros. Isso fez com que essas populações recorressem ao que é chamado de justiçamento de autoajuda. Isso significa que se você não pode confiar nas instituições para fazerem um serviço para você, você faz justiça com as próprias mãos. E essa justiça é pela lei de talião. É olho por olho, dente por dente e ninguém mediando essa bagunça. Isso não significa que essas instituições não atendam essas pessoas, mas que uma série de processos sociais como racismo ou preconceito de classe faz com que elas discriminem essas pessoas. Nos Estados Unidos, por exemplo, um estudo mostrou que a polícia não atendia ocorrências em comunidades negras quando eram ocorrências de briga, por exemplo, porque eles achavam que a população negra tinha que resolver esses problemas sozinha. A população negra, sem poder contar com as instituições ou com os tribunais que iam dar sentenças injustas, começou a fazer justiça com as próprias mãos. A violência entre essa população aumentou não porque ela era mais violenta, mas porque o Estado deu menos ferramentas para a resolução de conflitos. A maioria dos atos criminosos, inclusive, é vista pelos criminosos como um meio de conseguir justiça. Os criminologistas fizeram um estudo e eles descobriram que 10% só dos crimes são para fins práticos, tipo matar o dono de uma casa para roubar o que tem lá dentro. A maioria dos crimes é, na verdade, feito por questões moralistas, tipo briga doméstica, fim de relacionamento, vingança, defesa da honra. É como se o cidadão fosse o juiz, o júri e o executor da sentença. Mas que valores culturais estão por trás desse juiz, desse júri e desse executor de sentença para a gente ter tantos casos de violência no mundo? Bom, definitivamente um desses fatores é a masculinidade tóxica. Os homens matam mais e morrem mais no mundo. 95% dos crimes no mundo são feitos por homens jovens com menos de 30 anos e a maioria das vítimas também são homens jovens. Tem várias explicações possíveis para isso, incluindo a testosterona. Mas pensar como a masculinidade é ensinada para as pessoas no Brasil é uma forma de entender por que as restrições de armamento não resolvem o problema da violência. Hoje, os meninos são ensinados no Brasil a defender a sua honra, a sua masculinidade. Eles podem usar xingamento, podem usar agressão. Eles recebem castigos piores do que as meninas, castigos físicos. E essa cultura vem desde cedo, desde que eles são bebês, os brinquedos que eles recebem, o entretenimento que eles têm, os jogos que eles jogam, os filmes que eles assistem. Tudo cria uma cultura de veneração à violência. Uma cultura que mostra para eles que a violência é um meio de conseguir as coisas. Isso, obviamente, resulta numa sociedade em que homens matam homens fora de casa e que dentro de casa homens matam também as mulheres. As sociedades mais feministas, onde as mulheres têm mais direitos civis, mais cargos de destaque, cargos de poder, são menos violentas. Não só por causa do feminismo, mas por causa da feminização dos valores culturais, que comprovadamente diminuem a violência. Quando a gente destrincha o que está por trás da violência com arma de fogo e a violência no Brasil, a gente descobre que tem muita coisa para ser resolvida e que nenhuma delas envolve liberar o acesso a armas de fogo. Falar de arma sem falar de gênero, de raça, de classe, sem falar de instituições democráticas justas, é não enxergar onde está o problema. É ver a ponta do iceberg e achar que ele é o problema inteiro. Olhar para a questão da violência é muito mais do que olhar para as armas. É olhar para a forma como a gente está criando os nossos meninos. É para olhar para os interesses de empresas como a Taurus ou empresas como a gigantesca G4S,
que vende a sensação de insegurança no mundo, que patrocina o complexo industrial carcerário, que encarcera muito mais a população negra. É olhar que essas empresas vendem a insegurança para poder vender equipamentos de segurança, para poder vender armas, para poder patrocinar as polícias no mundo. É pensar que mais armas vão vir para o país que mais mata LGBTs no mundo. É pensar que mais armas vão vir para o país que tem índices de violência doméstica e feminicídio altíssimos. É pensar que mais armas vão vir parar no país que está vivendo um verdadeiro genocídio da população negra. Para acabar com a violência, a gente precisa olhar muito além das armas. A gente precisa pensar que a paz é filha da igualdade. A gente precisa ouvir quando a Angela Davis diz que o mundo tem raça, que o mundo tem classe, nacionalidade, capacidade, sexualidade, gênero. Lembrar que as lutas não estão pairando sozinhas no vácuo, que está tudo conectado. O mundo tem ficado menos violento segundo um monte de dados e por causa de diferentes fatores, mas não para todo mundo. Acelerar esse processo significa fortalecer as medidas que estão deixando o mundo mais igualitário, significa fortalecer uma cultura de não violência, não alimentar essas práticas que deixavam o mundo mais assassino e mais injusto. E para finalizar, a gente precisa pensar que tipo de valores a gente está encorajando e que tipo de valores a gente está recusando na nossa sociedade. Os interesses de quem estão por trás da liberação das armas e da cultura da violência. E principalmente, nas costas de quem está o alvo dessas balas.